E diante do que vier, vai bater aqui num homem e numa mulher de Deus, que vai resistir, que vai perseverar, que vai ser paciente e que vai glorificar a Deus diante dessa tempestade e vai passar por isso, e vai vencer, e lá do outro lado vai falar, vejam, o evangelho funciona, porque na minha vida eu venci, na minha vida eu perseverei, Deus me deu forças, eu passei por isso, meu irmão, você pode também. Porque a força não veio de mim, veio de Deus. E o que isso produz? O texto nos diz, produz perseverança, produz maturidade e produz pessoas íntegras. Perseverantes, pessoas que não abandonam, que não jogam fora. Coisa mais comum de se ver hoje em dia, pessoas que dão alguns passos e se desviam. Não, pessoas perseverantes, pode vir o que vier, pode vir o que vier. Aqui está se falando de um discípulo de Cristo. Não uma pessoa que está aqui, alguém que entrou por acaso e foi ficando. Não, um discípulo, pode vir a tribulação, vou perseverar. E de novo, uma pessoa madura, é uma pessoa que não fica mimada, que não pode passar por nenhuma dor, que vai ficar choramingando pelos cantos e lamentando. Não, eu sou uma pessoa madura, sei que vai vir tribulações, e eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou passar por isso. Vamos adiante. E uma pessoa íntegra, eu não vendo, eu não vou negociar quem eu sou. Ah, mas eu perdi tudo que eu tinha, perdi minhas finanças, e está vindo uma proposta interessante para mim, não interessa. Eu sou discípulo de Cristo, eu não vendo meu Deus, diante da prova eu vou ser uma pessoa íntegra. Jamais negociar minha fé, jamais. Precisamos de cristãos assim, compromissados com a cruz, que negam-se a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem Jesus. Venha o que vier, tenha que enfrentar o que for. Mas aí você me pergunta, mas como ter essa força para enfrentar, às vezes, tribulações imensas? Como ter essa força para enfrentar coisas que às vezes são até maiores do que nós? Porque nós somos fracos, nós somos pó. Abra comigo, queridos, Romanos capítulo 5. Que nessa igreja sejam formados cristãos perseverantes, maduros e íntegros. Porque aí, queridos, você não vai se desviar jamais do caminho de Deus. Romanos 5, vamos do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Olha, sempre a palavra no Evangelho. Pessoas firmes, perseverantes, pessoas fincadas na rocha. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eles se gloriam no quê? Na esperança da glória de Deus. Isso que é a força motriz. Olha, continuando. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos problemas. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz, de novo, perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a chave para o verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como se gloriar nas tribulações? Como não perder a cabeça? Como não murmurar? É o finalzinho do verso 2, porque nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque passar pela tribulação sozinho é uma coisa. Passar pela tribulação sabendo que Deus está do seu lado, sabendo que Ele vai te dar forças, sem jamais perder a esperança. Sabendo que de alguma forma Deus vai intervir, de alguma forma Ele vai te dar forças, vai te dar coragem, vai te dar uma sabedoria. Isso te dá uma força para continuar. Então se glorie na glória de Deus. Mesmo que tudo aqui não saia conforme você planejou, queridos, existe uma glória, que isso tem sido esquecido de ser pregado, existe uma glória eterna reservada para os filhos de Deus. Isso ninguém te rouba. Por isso que Jesus diz, quando você acumula riquezas, o ladrão rouba, a traça e a ferrugem corrói, tudo isso pode passar. Agora, existe uma riqueza que você ajunta nos céus, que nenhum ladrão rouba, que nenhuma traça, nenhuma ferrugem corrói. É uma riqueza que te aguarda. Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Cristo, e a eternidade vai ser sem qualquer choro, sem qualquer tribulação.
Então, espere essa glória, se glorie na glória de Deus. Meu irmão, vocês já viram, que eu acho que todos nós já conhecemos aquele irmãozinho, aquela irmãozinha, que no momento de dor, de perigo, de dificuldade, estava sempre alegre, sempre entoando um louvor. Você pergunta, eu já, na minha infância, na fé, já conheci pessoas maravilhosas, queridos, que eu ia na casa de uma senhorinha, e a casa era de terra batida. Ela só oferecia um pouquinho de frango com arroz, porque não tinha muita coisa para oferecer para nós. Uma casa paupérrima, e sempre entoando louvores, sempre feliz, era a pessoa mais sorridente da igreja. Por quê? Porque ela se gloriava na glória eterna que viria. Porque mesmo que a vida não tenha beneficiado, tenha trazido sobre ela dificuldades insuperáveis para ela sabia a esperança que ela tinha em Deus. E ela vai ter uma mansão que nenhum desses ricaços da terra jamais sonharam em ter. A eternidade é a espera, e eu espero encontrar com uma pessoa desse quilate lá em cima, dessa potência, dessa vivacidade e dessa alegria. E queridos, o Evangelho também nos ensina a diferenciar, fazer uma diferença, e isso é muito importante, queridos, prestem atenção, a diferenciar a dor do sofrimento. São duas coisas distintas, a dor e o sofrimento. O que é a dor? A dor é aquele impacto que você sofre diante de uma perda, diante de um acidente, diante de uma doença. Você está sentindo uma dor física, uma dor emocional, aquela coisa imediata que vem no acontecimento. E existe o sofrimento. O sofrimento é por aquilo que já passou. Você fica ruminando aquilo, fica trazendo aquilo à memória, fica se martirizando por aquele passado, aquilo te corrói por dentro, aquilo que você cometeu, aquilo que fizeram contra você, aquilo fica te ferindo, te machucando, uma cicatriz aberta. Esse é o sofrimento. Aquela cicatriz que você vai deixando aberta por anos a fio. O Evangelho nos ensina, a dor vem, o choro vem, a tribulação vem, mas o sofrimento, não. O sofrimento você tem que superar, você tem que vencer, você tem que passar adiante. É que o Evangelho nos ensina. Nós deixamos para trás as coisas que para trás ficam e prosseguimos adiante, rumo ao alvo da nossa fé. Deixe as coisas que para trás ficam. Não fique sofrendo por aquilo que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, alguém que te feriu, alguém que te traiu, alguém que te machucou, alguém que você feriu, alguém que você machucou. Não fique corroído nisso, não fique se martirizando por isso. O passado você perdoa. Você precisa aprender a perdoar pessoas e a perdoar o passado. Lance o seu passado no mar do esquecimento e vá adiante. Confie em Deus, tenha esperança em Deus e cuide do seu presente e do seu futuro. No Evangelho você chora, tem o momento da dor, mas aí tem o momento do consolo. Aquilo já passou. Você não tem que ficar chorando eternamente. O que o Evangelho nos ensina é, não chore eternamente. Chore, porque dói, mas depois receba o consolo. Consolo que pode ser até do tempo. Já passou o tempo. Eu não preciso ficar trazendo isso à minha memória. Não, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que traz esperança. Eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar para frente. Superar o passado, receber o consolo de que aquilo já passou, receber o consolo que eu estou vivo, que eu estou bem. Ah, mas aquela doença já passou. Fique firme e vá adiante. Viva no consolo que Deus te deu. Então, diante da dor, diante da tribulação, seja paciente, porque o consolo já vem. Então, espere com tranquilidade e com calma. 2 Coríntios, queridos, capítulo 7. Existem também os momentos onde você fica um pouco contrariado, você sofre um pouquinho, mas é para o seu bem, queridos. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Olha a realidade humana, queridos, que lindo. O apóstolo Paulo lidando com os coríntios. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, lhes tenha causado choro, lhes causado dor, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Por quê, queridos? Ele havia enviado uma carta repreendendo a igreja de Corinto por algumas coisas horríveis que eles estavam fazendo, o que entristeceu a igreja. Verso 9, agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos. Veja só, Deus ele não se alegra porque você ficou entristecido, porque você passou por aquela dificuldade, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento.
Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, olha só, vocês se entristeceram como quem desejava, queridos? Como Deus desejava, vocês se entristeceram como Deus